mas outras igrejas e fora, às vezes a própria conduta da esposa, a própria conduta daquela mulher cristã, ela não ajuda a conversão do seu marido. Porque ela, às vezes, por falta de conhecimento bíblico da palavra, ela não sabe como uma mulher cristã tem que agir, como uma mulher cristã tem que sentir, como uma mulher cristã como ela obedece à palavra. Então, eu decidi fazer um estudo voltado para essas mulheres. Como uma mulher ganha o seu marido para Jesus. Como uma mulher ganha o seu marido para Jesus. Porque é o que esse texto está dizendo. Versículo 2. Assim, na verdade o 1. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado, será ganhado, será convertido pela conduta da esposa. Então, nós vamos aprender sobre isso. Então, serão de 3 a 5 quarta-feiras voltada para as mulheres. Então, é um texto muito produtivo e de muito ensino para as mulheres. Pastor, mas os homens não têm nada a aprender com esse texto? Tem muito a aprender com esse texto, porque muitas características aqui que é pedido às mulheres, não é pedido a elas pelo sexo delas, mas é pedido a elas porque elas são cristãs. Então, muitas das coisas, os homens, se forem cristãos, eles vão agir como essas mulheres. Então, é isso que nós vamos olhar aqui, é o posicionamento de um cristão. Antes, talvez para a próxima semana, ou talvez hoje, se der tempo, eu já vou entrar nesse texto, mas eu quero primeiro falar um pouco para vocês de 1 Pedro. O que está acontecendo nessa carta? Qual é a preocupação de Pedro nessa carta? Para que vocês entendam por que ele dirige 6 versículos ali às mulheres. Primeiro, é necessário entender o período. Esse período que Pedro escreve essa carta é um período entre os primeiros 100 anos depois de Cristo. Então, acredite-se que a última carta escrita do Novo Testamento foi depois dos anos 90 depois de Cristo. Então, essa carta de Pedro foi escrita antes do ano 90 depois de Cristo. E os historiadores nos contam que no ano 54 depois de Cristo, em julho especificamente, um imperador romano chamado Nero, ele ateou fogo em Roma. Ele era um imperador e ele queria ampliar o palácio dele. Ele queria ampliar as construções do palácio dele e não havia espaço. Então ele ateia fogo na cidade de Roma. E esse fogo então foi destruindo as casas dos romanos. E depois de dias, quase que semanas de fogo, pessoas perdendo tudo que tinha, pessoas sendo mortas, o fogo se apaga e um novo fogo é ateado. E aí então novamente vem aquela comoção, o povo todo triste, irado, nervoso por conta das perdas do fogo. O imperador procurou um bode expiatório. Quem culpar pelo fogo? E o culpado pelo fogo foi os cristãos. Porque os cristãos já não eram bem vistos, não eram bem-vindos em Roma. Primeiramente porque os cristãos, eles estão ligados aos judeus. O Jesus deles é judeu. Então a nossa religião, a nossa fé, ela tem paralelismo, ela anda junto com os judeus. E os judeus não eram bem-vindos também em Roma. Por esse motivo, então, os cristãos já não eram bem-vindos em Roma. E depois do fogo, então, foi colocada a culpa nos cristãos. Mas não só isso. Por exemplo, os cristãos em Roma, eles faziam os seus cultos escondidos e principalmente a ceia do Senhor. Os pagãos, os romanos não eram, vamos dizer assim, eles não eram permitidos participar das reuniões dos cristãos da ceia do Senhor. Somente cristãos batizados participavam da ceia do Senhor
em Roma. E o que os pagãos ouviam dos cristãos é que na ceia do Senhor via todo tipo de coisa. A ceia do Senhor deles, eles falam que eles comem o corpo de um homem e bebem o sangue dele. Só pode ser uma coisa: os cristãos são canibais. Lá nessa ceia do Senhor eles comem crianças. Lá nessa ceia do Senhor eles comem os gentios, porque eles comem o corpo de alguém e bebem o sangue dele. Outra coisa também, os cristãos se cumprimentam com beijo santo. Homem beija homem, beija mulher, só deve rolar todo tipo de orgia no meio desse culto desses cristãos. Essa era a visão que os pagãos romanos tinham dos cristãos. E não só isso, e com o passar do tempo, tudo isso acontecendo em Roma, ainda assim o evangelho começou a expandir dentro do Império Romano. Pessoas dentro do próprio império, dentro da casa do imperador, começou a entregar a vida para Jesus. Por exemplo, se vocês forem lá para Filipenses, Paulo fala assim que os romanos os saúdam, especialmente os da casa de César. Ele está dizendo: olha, os cristãos aqui de Roma saúdam vocês em Filipos, especialmente os da casa ou do império do imperador romano. Ou seja, não só romanos, ou seja, pessoas, cidadãos romanos estavam se convertendo, mas cidadãos envolvidos no império, com o imperador, da casa do imperador, cidadãos de elite, homens e mulheres. E aí começa então as mulheres, algumas se convertem e tem aquela dúvida: e agora? Eu deixo o meu marido? Eu tenho um divórcio porque agora eu sou cristã e o meu marido não? E Paulo vai escrever lá em Coríntios dizendo que não. Se você é casada com um não crente, se ele não quiser deixar você, não deixe ele, porque é através do seu relacionamento que você vai santificá-lo, que você vai ganhá-lo. Então, esse era um dos perigos que aconteciam em Roma. Então, mulheres agora, vamos dizer assim, se submetendo a Jesus e estavam não deixando de se submeter aos seus maridos. As crianças também convertidas, tendo problemas com as famílias, e a perseguição lá no império para com os cristãos. Diz que depois, na época de Nero, eles já começam a perseguir os cristãos, amarrá-los em praça pública, queimá-los, colocar eles no coliseu, com as feras, com os leões, com os cães, lutar com gladiadores, ou seja, usaram a vida e o sangue de cristãos como espetáculo público. E esse era o ânimo, essa era a vida dos cristãos quando Pedro escreve essa carta. E a perseguição aos cristãos então sai do Império Romano, de Roma do coração, e se expande por todo o império. E Pedro escreve essa carta então para os cristãos espalhados no Império Romano. Capítulo 1 aí, versículo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então é uma carta que ela foi intencionada a circular por todas essas províncias do império. E é interessante que ele chama ele de estrangeiros, aos escolhidos que vivem como estrangeiros. Pedro então ensina e coloca já na mente de cada um de nós: você é um escolhido por Deus. Se você é um cristão, homem ou mulher, casada ou solteiro,
escravo ou livre, não importa, você é um escolhido por Deus, primeiro. Segundo, você é estrangeiro. O cristão não é brasileiro mais. O cristão, ele é estrangeiro, que vive no Brasil. A maior fidelidade dele não é a nacionalidade brasileira, a maior fidelidade dele é a nacionalidade celestial. Ele é brasileiro, ele vive no Brasil, mas ele é estrangeiro. Ele tem outra pátria. E eles estavam espalhados por todo esse lugar. Mas ele queria dar para eles uma esperança. Então, antes de chegarmos no texto para as mulheres, vamos prestando atenção no contexto que serve para todas as mulheres casadas. Todas as mulheres casadas com maridos não crentes ou maridos crentes professos, mas que não dão testemunho de crentes, vale também. Todas elas, primeiro, mulheres, vocês são estrangeiras. Segundo, capítulo 1 ainda, versículo 3. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia que Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E agora, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Então, todo cristão, eu peço a vocês a paciência que eu vou estar repetindo para lembrar e voltar focando as mulheres, porque é a elas que vai ser direcionado o capítulo 3. Então, eu vou desde o capítulo 1 já aplicando para as mulheres. Então, mulheres, vocês têm uma esperança e uma herança imperecível. Não importa a condição do seu casamento. Se você é uma cristã fiel, você tem uma herança e você tem uma esperança. E é imperecível, é pura e imaculada, não muda e não deteriora. A herança não muda de um dia para o outro, não deteriora com o tempo. Ou seja, o tempo que nós permanecermos nessa vida, que uma mulher permanece nessa vida, às vezes suportando um casamento que não é fácil, a herança dela não deteriora, a herança dela não muda, e a herança dela está onde? Guardada para vocês no céu. Essa é a esperança que todas as mulheres devem ter. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma herança guardada para mim no céu. E ela não muda. Não importa como me tratem, não importa o que falem de mim, não importa o que aconteça comigo. Aquilo que Deus tem para mim, Ele não vai mudar. Está guardado no céu e eu não vou perder. Depois, versículo 5. Por meio da fé, mulheres, que vocês têm, Deus os protege com o seu poder. Aqui serve para aquelas mulheres, vou falar olhando para a câmera, que estão debaixo de um casamento abusivo, que precisa de proteção dentro de casa. O maior perigo delas é dentro da própria casa. Está dizendo que uma mulher cristã, pela fé, Deus a protege, Deus a guarda. Então tenha fé, tenha esperança, que Deus tem o melhor e Ele te guarda. Versículo 6, alegrem-se, ainda que agora por pouco tempo vocês precisem suportar muitas provações. Casamento às vezes é uma provação, mas ele está dizendo: não murmure, não reclame,
Não brigue, não discuta, não, como fala hoje, né, não saia na mão. Tenha paciência. Ele está dizendo, se alegre porque é por algum tempo. Não é eterno. Aquilo que se suporta dentro de um casamento, um dia termina. Não termina, irmã Abigail? Pode demorar anos, mas passa. 30 anos, irmãos, não é 31. Não tem como chegar a 31 anos e dizer ainda é 30. Não, quando der 30 anos, não é mais. Quando é 10 anos, não é mais. O que eu quero dizer? Que tudo nessa vida tem um limite. Nós vivemos dentro de um espaço temporal. Então significa que tudo tem um tempo de ganhar muito dinheiro, e tem um tempo de gastar muito dinheiro, tem um tempo de passar por muitas provações, e tem um tempo de passar por muitas bênçãos. Então tudo tem um tempo. Uma coisa que eu aprendi muito com a minha esposa no casamento, cuidando de filhos, é tudo passa. Todas as fases difíceis com os nossos filhos passam. E aí vem outra fase difícil também. Mas uma coisa é, tudo passa. Passa uma fase, entra outra fase. Mas é assim na vida cristã. Por isso ele está dizendo, tenham ânimo, mulheres. Se alegrem. Olhem para a esperança de vocês no céu. Que é só por algum tempo que vocês vão precisar suportar a situação que vocês estão passando. Hoje, aplicando para o casamento, ele estava falando para cristãos que estavam sendo queimados, perseguidos, humilhados, chacotados. Ele estava dizendo, tenham paciência. Versículo 8. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Embora nunca o tenham visto Jesus, vocês o amam. Mulheres cristãs amam Jesus. Amam Jesus mais do que os seus maridos. Muito mais do que os seus maridos. Elas amam Jesus. E por amor a Jesus, elas amam, se sujeitam e obedecem aos seus maridos. É o que nós vamos ver nos próximos quarta-feiras. Mas elas amam, acima de tudo, Jesus. Uma mulher jamais conseguirá estabilizar o seu casamento, jamais conseguirá ganhar o seu marido para Jesus, se o marido dela for mais importante para ela do que o próprio Jesus. A mulher não pode enganar a si mesmo, fingir que ama Jesus, fingir, não vou usar fingir, mas eu vou usar a palavra enganar a si mesmo. Que muitas mulheres acreditam, confessam que amam Jesus, mas na verdade elas amam mais o marido delas do que Jesus. E elas querem usar Jesus para trazer o marido delas para a igreja. E algumas amam mais a elas mesmas do que Jesus. Porque elas têm o seguinte raciocínio: eu não tenho paz hoje, porque o meu marido não me dá paz. Se o meu marido se convertesse, eu teria mais paz. Então Jesus converte o meu marido para que eu tenha paz. Então ela não ama Jesus e ela não ama o marido, ela ama a paz dela. E Jesus está dizendo assim: ame Jesus. O seu marido e a sua paz ponha nas mãos dele. Viva para ele. Nós vamos ver mais sobre isso lá no capítulo 3. Versículo 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Ele está falando aqui, é uma linguagem de como um soldado preparar a mente para a guerra. Vocês já viram aqueles filmes em que se colocam em uma fileira, né? Se afileiram os soldados, e do outro lado está também afileirado outros soldados que vão guerrear, e aí
passa, né, um homem, um cavalo cavalgando em frente aos soldados, dizendo: vocês vão perder essa batalha, lutem por vocês. Já viram isso? Aquela voz de ânimo para preparar o soldado para a guerra. É mais ou menos o que Pedro está fazendo aqui. Preparem a mente de vocês, prepare o coração, o interior de vocês para a vida cristã. Você tem que estar com a mentalidade preparada para ser um crente. Se você não tiver com a mentalidade preparada, o mundo vai te engolir, as pessoas vão te engolir, os problemas vão te engolir, o seu casamento dificultoso vai te engolir. Então tenha uma mente fortalecida para não desistir, para não retroceder, uma mente fortalecida para não cair nas tentações e pecar. Então ele está dizendo: prepare a mente para a ação e exercitem o autocontrole. Todo cristão, em meio à perseguição, em meio a um ambiente difícil, precisa ter autocontrole. Mulheres não é diferente. Jamais você vai ganhar o seu marido se você for descontrolada. Descontrolada na altura que você fala, descontrolada nas palavras que você fala. Jamais uma mulher irá ganhar os seus maridos assim. Desse jeito você não deixa eu pregar, Jéssica. Autocontrole. Aqui ele não está falando só para as mulheres. Até nós chegarmos no capítulo 3, será só para as mulheres. Mas aqui ele está falando para todo cristão. Todo cristão precisa ter a mente preparada e ter autocontrole. Ele não está falando só no autocontrole, como eu falei aqui, do volume da voz. O principal que ele está dizendo aqui é nas perseguições. São nos momentos mais difíceis, mais apertados, é que a gente tem costume de tomar as piores decisões. É no momento que a gente está mais apertado que a gente faz as maiores besteiras da nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem autocontrole em meio às provações. É em meio às provações que as pessoas devem para a agiota. É em meio às provações que as pessoas tomam decisões que depois elas se arrependem. Então, em meio à provação, um cristão precisa ter autocontrole. Por quê? Porque ele é um representante de Jesus. Primeiro, ele é um estrangeiro. Ele representa a pátria celestial. Ele representa o povo. Vocês já viram, as pessoas falam mal de outros povos. Já vi muito isso. É chamado de xenofobia. Nossa, esse povo desse país é muito isso. É muito nojento. Esse povo são muito porco. Esse povo não sei o quê. Esse povo é muito assim. É como que pega uma atitude de uma pessoa e coloca sobre todos na nacionalidade dela. E aqui Pedro está dizendo, por atitude de um cristão, outro cristão, eles vão dizer que todos os cristãos são iguais. Então tenham autocontrole, para que eles não falem mal da nossa pátria celestial, para que eles não tenham o que falar de nós. Ele diz, versículo 9 do capítulo 2. Desculpa, eu pulei. Eu pulei o versículo 14. Versículo 14 do capítulo 1. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Sejam filhos obedientes e não volte ao modo antigo de viver. O que acontece com muitos cristãos quando vem a provação? Volta para o mundo. Esse negócio de ser crente, aguentei 6 meses. Muita luta, muita provação, vou voltar para o mundo, porque lá era mais fácil. Ele está dizendo, olha, você não pode voltar
para viver como antes, porque antes você vivia aquela vida porque você estava na ignorância, agora você não está mais na ignorância. Se você voltar, você vai voltar sabendo. Então sejam obedientes, não sigam as paixões. Não é só paixões no sentido carnais, paixões de financeiras, sexo, não. São paixões humanas de, às vezes, olhar o nosso conforto acima de todas as coisas, olhar uma paz nossa acima de todas as coisas. E às vezes, como cristãos, por ser cristãos, vamos perder o conforto. Por sermos cristãos, perderemos a paz. Por sermos cristãos, não teremos mais paz na vizinhança. Porque se nós não fôssemos cristãos, a nossa casa fosse funk, nós teríamos paz. Mas por conta de sermos cristãos, não temos mais paz. Então ele está dizendo, não pense assim, olha, eu vou voltar a trazer as festas para minha casa. Vou voltar a ter a vida que eu tinha antes, porque eu não era perseguido. Eu não tinha dificuldades com os meus amigos romanos, quando eu não era um cristão. Então eu vou voltar, e Pedro está dizendo, seja obediente e não volte atrás. Versículo 17, finalzinho do 17. Por isso, vivam com temor, durante o seu tempo, como residentes na terra. Vivam com temor, durante o seu tempo. Novamente ele fala de um período de tempo. Um período de tempo. Esse tempo que nós temos aqui, vivamos ele com temor. Porque vai passar, o Senhor vai voltar. Jesus vai voltar, as bênçãos virão, seremos recompensados. Então, suporte até Ele vir. Suporte até os seus dias terminarem. Até os dias que eu digo, não é sua vida terminar, mas suporte até os dias que Deus determinou para a tua aprovação. O Senhor diz, será tantos dias e nenhuma mais. Será tantas horas e nenhuma mais. Então, suportemos todas as horas de provação que o nosso Senhor determinou sobre a nossa vida. Sem reclamar, sem murmurar e com temor. Porque uma hora a provação vai passar. Versículo 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal. Amem uns aos outros. Terminamos o capítulo 1. Então, o capítulo 1 é aguardar a vinda do Senhor, ter paciência e viver um amor fraternal. Ou seja, é em comunidade que um ajuda o outro. Se os cristãos são perseguidos pelos romanos lá fora, é dentro da comunidade cristã que eles estão no mesmo barco. Todos são perseguidos dentro da comunidade cristã. Todos passam por lutas dentro da comunidade cristã. Por isso o amor deve ser fraternal. Fraterno, de irmão, de uma fraternidade. Então amem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Então, é dentro da igreja que nós vamos encontrar o conforto das perseguições lá de fora. É dentro da igreja que nós vamos encontrar o conforto das perseguições da vida que a gente tem lá fora. É compartilhando com os irmãos, é pedindo oração, é fortalecendo uns aos outros. Então, pessoas que não têm vida com a igreja, não frequentam a igreja, não está rodeado de cristãos fortes à sua volta, terá muita dificuldade em passar pelas lutas, pelas perseguições. Porque é dentro da igreja que o amor fraternal fortalece nas perseguições. Capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido,
reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso vale para as mulheres também. Vocês são escolhidas, são reinos de sacerdotisas, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas, como seu marido não crente, como é admirável aquele que os chamou das trevas para a luz. Então, como cristãos, nós temos que mostrar como é admirável o nosso Senhor. Será que as atitudes, quando as nossas atitudes não cristãs, elas atrapalham totalmente, elas não mostram que o nosso Senhor é admirável, não mostra que a nossa fé é admirável. Por isso a preocupação de Pedro aqui é que os cristãos em meio à perseguição deem bom testemunho, não briguem, não arrumem problemas, mas mostrem para os romanos que os fustigam, os romanos que os perseguem, o quanto Jesus é admirável. E aí, versículo 11, capítulo 2. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Então, como peregrinos e estrangeiros, ele falou o quê? Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Isso aqui é o que ele vai aplicar para as mulheres dentro do casamento. Mulheres, como estrangeiras, como peregrinas que vocês são, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, incluindo o marido de vocês. Então, viva de maneira exemplar dentro da tua casa. Mostre o exemplo de Cristo para o seu marido não crente. E aí ele está dizendo, assim, mesmo que ele os acusem de praticar o mal, não significa que você vai dar o exemplo, que você vai viver de maneira exemplar, e o seu marido vai dizer, olha, que mulher admirável, vou me converter amanhã. Ele está dizendo aqui, sabe o que pode acontecer? Eles vão falar que você pratica o mal, vai te acusar de coisa que você não é, vai falar para você coisas que vão te machucar, que vão te magoar. Mas ele está dizendo aqui, assim, mesmo que eles os acusem, verão seu comportamento correto. Então ele te acusa do que você não é, mas ele vai ver aquilo que você é. As suas atitudes vão falar por quem você é. Não é você que vai defender quem você é. É as suas atitudes que vai defender. Então ele vai ver quem você é corretamente. E darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Se ele não der glória a Deus em vida, pode ter certeza que quando Jesus voltar, o teu marido que não aceitou, que só te perseguiu, que só te humilhou, ele vai dar glória a Deus. Deus vai arrancar da boca dele a glória. Mas Deus só vai arrancar da boca dele a glória se você der o exemplo. Deus não vai poder arrancar da boca dele a glória se você não der o exemplo. Por isso ele está dizendo, vivam de maneira exemplar. E no último dia, quer sim, quer não, ele vai dar glória a Deus. Por causa do Senhor. Aí já vai entrar na semana que vem. Aí eu vou já adiantar para vocês, ele vai falar agora da submissão às autoridades.
Ele fala assim, olha, versículo 13: submetam-se a todas as autoridades humanas. Então, são autoridades em 3 esferas. A esfera política, né? A esfera de fora das autoridades políticas, a esfera do trabalho e depois a esfera familiar. Então, primeiro, a autoridade máxima, né? Os oficiais nomeados. Depois, os escravos se submeter aos senhores, e depois as mulheres se submeterem aos maridos. Então, o cristão, ele deve se submeter dentro do Império Romano. Todos os cristãos se submetem ao imperador e aos oficiais do imperador. Seja esse cristão homem, seja esse cristão mulher, seja esse cristão escravo, seja esse cristão livre, seja esse cristão um escravo homem, seja esse cristão um escravo mulher. Todos se submetem à autoridade do imperador e dos oficiais do imperador. É o que está dizendo. Segundo, os escravos. Então, todos os cristãos escravos se submetam aos seus senhores. Ou seja, um cristão livre não tinha que se submeter a outra pessoa, porque ele é livre. Então, é isso que eu quero que vocês olhem a partir da semana que vem. São diferentes aqui. E a mulher lá vai falar, cada uma se submeta ao seu próprio marido. Não é qualquer homem. Mas nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensinou, que nos orientou, e eu peço que o Senhor continue nos conduzindo pelo caminho da verdade. Ajuda, Senhor, como mulheres, elas possam ver a Tua vontade, ver o Teu mandamento nessas palavras e ajudá-las como uma ferramenta dentro do lar delas, da casa delas, na forma que elas convivem com o cônjuge delas. Para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Façam assim com as mãos. Pai, abençoa os seus filhos.